Olá pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um vídeo do Inglês Direto e hoje eu vou falar com esse cara aqui que é o Ed. Tudo bem, Ed? Tudo bem, Douglas, e você? Tô ótimo. E o Ed vai falar da experiência que ele teve, que foi ir pra Irlanda para aprender inglês. Sim. Ed, quando você saiu do Brasil, qual que era o seu nível de inglês? O que você já sabia? Bom, aqui no Brasil eu estudei pelo método Callan, que é puramente conversação, você tem pouco contato com a gramática ou quase nenhum, mas foi algo que eu estava procurando porque eu precisava de um inglês rápido, porque eu comecei a estudar em 2012, em 2013 eu tinha uma viagem para o exterior, então eu precisava em um ano já saber algo de inglês para não passar fome no exterior nessa viagem que eu faria em 2013. Então eu estudei por um ano A viagem que você está se referindo não foi para Irlanda? Não foi para Irlanda, foi para os Estados Unidos. Sim. Em 2013. Então, de 2012 a 2013 eu estudei pelo método Callan e eu pude desenvolver a base do meu inglês. Então, quando eu cheguei na Irlanda, eu tinha uma conversação muito boa que me fez com que eu aprendesse muito mais rápido do que se eu tivesse começado pela gramática. Sim. Eu já sabia desenvolver, já sabia formar frases, já tinha um contato bem íntimo com a língua, mas não tão aprofundado. Sim, já tinha uma base muito sólida de conjugação de verbo e como funciona a estrutura da língua. E poder ir para lá, para aperfeiçoar e para petrificar, né, as informações e tudo mais foi algo muito bom, porque uma vez que você estuda no Brasil e você vive com brasileiros, você vive sua rotina brasileira, por mais que seja por esse método todos os dias de conversação, não é a mesma coisa que você vai e você vive em inglês por lá. Então, com o inglês que eu foi um inglês intermediário, como eles classificaram lá, e lá eu subi, foram 4 níveis em 6 meses. E eu cheguei no nível avançado antes de voltar para o Brasil. As pessoas falam muito aqui, quando eu converso com as pessoas, sobre inglês, e elas falam, eu estudei 2, 3 anos no Brasil e a professora falou que eu sabia tudo. Aí eu cheguei lá fora, eu não sabia o que estava acontecendo. Por que isso acontece? É o comum porque depende muito eu digo que o inglês ele tem a regionalidade, e não só a regionalidade como a gente tem... que a gente aprende o inglês, mas a gente não fala inglês. A gente fala inglês mundial. Eles chamam de Globish, que é o inglês mundial, que não é um inglês que você teria capacidade de conversar livremente com uma pessoa do interior da Irlanda, mas você consegue conversar com um indiano ou com um francês, porque é um ponto de encontro que vocês se comunicam de um modo geral. Mas quando você conversa com uma pessoa que é da língua nativa, por exemplo, tem muito mais vícios, tem muito mais... É uma coisa mais difícil de você compreender quando você estuda o inglês geral, que é o inglês global. Sim. E quando você estuda o inglês global e outras pessoas estudam o inglês global, vocês conseguem se comunicar. Mas quando você conversa com o inglês, que é a língua nativa dele, ele não estuda o inglês para fora, ele estuda o inglês que é a língua mãe dele. Ele não precisa estudar aquilo a mais e o interesse dele de falar uma língua que seja compreensível para outras pessoas, ele procura uma segunda língua, não uma língua que já seja a mãe dele. Mas ele não consegue, não há percepção de que o inglês que uma pessoa aprende não é o mesmo que o nativo. Sim. E esse é o maior choque quando você aprende no Brasil, você aprende o inglês global, mas quando você vai para falar com uma pessoa que tem a língua nativa, você tem esse impasse de, nossa, mas eu falava muito bem, mas por que eu não estou sendo compreendido aqui? Questão de sotaque, questão de vício. Não é que você não saiba, não é que você não saiba. É uma lacuna, né? Há uma distância entre esses pontos. Uma pessoa fala inglês que é o nativo, que é a língua dela, e pode até se esforçar para entender, mas você está se esforçando muito mais para falar por ela. O caminho que você está indo é um caminho muito mais extenso para chegar até ela do que ela está vindo até você. E assim, o inglês da Irlanda ele se parece com o inglês não sei, da Inglaterra. Sim, ou da Escócia, como que é? Ele é um inglês bem puxado pro britânico, porque lá era uma colônia da Grã-Bretanha até 1916, então é muito puxado mesmo. Mas, I don't know mesmo. É bem puxado, as entonações são bem arrastadas e as coisas se falam muito, muito junto. Assim. Quando você vai pro interior, você tem mais ainda esse contato com o inglês que é comunicável entre eles. Você realmente consegue se comunicar quando você tá mais na capital, assim, eu diria, porque é o inglês mais mundial, como eu disse, mas pro interior é uma coisa mais específica. E o sotaque deles é o que pode ser o que mais pega, porque eles falam muito enrolado.
O desenho que eles fazem com a língua enquanto eles falam pode ser sonoro, mas não faz sentido quando a gente escuta. Se a gente escuta é gostoso de ouvir, tipo, é um inglês que tem um bom desenvolvimento, mas quando você vai tentar entender mesmo e destrinchar as palavras para você conseguir processar o que foi dito, tem um pouco de dificuldade nisso. Foi uma das grandes dificuldades que eu tive de saber treinar o ouvido, muito mais o ouvido do que a fala. Hoje isso é tranquilo? Hoje isso é tranquilo porque com um ano morando lá e tendo contato direto com irlandeses tanto do interior quanto da capital, eu consegui desenvolver muito o listening e o speaking foi junto. Natural. Né? Sim, natural. A gente treina muito aqui o speaking e como a gente treina com pessoas que não falam tanto quanto a gente, o nosso ouvido é treinado para um brasileiro falando inglês e não para um inglês falando contigo, ou uma pessoa que tenha inglês como uma língua nativa. Fica muito diferente isso. Fica muito diferente, é o que mais pega na questão do sotaque e de você não ter um ouvido preparado e não ser algo que você treina bastante. Por isso, quando você vai para lá, são 4 competências. É a escrita, a fala, a escuta e a interpretação. E a gente não treina muito a escuta aqui no Brasil quando a gente estuda. Mas é algo que é muito importante, que a gente percebe que realmente é importante quando a gente chega lá. Que não adianta a gente falar inglês, a gente precisa ouvir pra a comunicação acontecer. Agora me fala uma coisa, assim, na sua opinião, por que a maioria dos países que não tem inglês, né, como, sei lá, Japão, Finlândia, onde não é um país de língua inglesa, mas as pessoas falam inglês e isso desde criança. O que você acredita que deveria ser feito no Brasil? A gente está falando de educação aqui, para que as pessoas de fato aprendessem inglês na escola, que os pais não, vou colocar meu filho numa escola, porque quem tem mais, né, poder aquisitivo, coloca o filho numa boa escola de inglês e ele vai falar inglês. Mas de um modo geral a população brasileira não fala inglês. O que você acha que deveria ser feito? Que tipo de política pública poderia ser feito para mudar essa realidade brasileira e a gente até passar a ser mais conhecido no mercado global? Sim, acho que é muito importante a gente trabalhar na educação de base, desde muito cedo. Quando você introduz o inglês para uma criança que está em fase de aprendizado, tanto da língua materna, que é o português, quanto você pode introduzir uma outra língua, eu acho que o desenvolvimento da linguagem nesse período, quando é bem criança, se faz muito efetivo. E fácil, né? Tranquilo. E fácil, tranquilo, não tem dor de cabeça. Você está receptivo para aprender comunicação, formas de se comunicar, então quando você introduz não só a sua língua materna, como também o inglês, por exemplo, na fase de desenvolvimento, quando a criança começa a ir para a escolinha com 5 anos ou 6, ou tem escolas que fazem até antes, mas a nível de Brasil, ensino público tem que ser um pouco mais cético com relação a onde, quando introduzir, quão preparado a gente tá para lidar com como vai ser para administrar. Acho que é mais a questão de investimento. Onde que você vai investir o dinheiro e qual a importância que você dá para a sua população falar o inglês, que é algo que já está ficando batido, né? Agora estão indo até pro mandarim. O inglês já é algo batido, a gente está entrando no inglês agora no Brasil, mas já estão mudando de língua. Muito na frente, já está muito mais na frente. Então penso que o investimento na educação de base pro inglês seria uma mudança efetiva que faria com que as pessoas falassem inglês com mais proeza, com mais eficiência ao longo da vida. Agora eu queria que você falasse para aquele brasileiro adulto que quer aprender inglês, não sabe nada de inglês, não tem grana para pagar. Que conselho você daria para essa pessoa, para esse brasileiro, que ele tem muito essa necessidade de aprender, ele quer aprender, mas ele não tem como, não tem grana para pagar. O que você falaria para essa pessoa? Séries vai com certeza ser seu melhor amigo, principalmente se você colocar a legenda em inglês. Quando você assimila a escrita com a fala, você pega não só o sotaque da pessoa, como que está sendo dito. De alguma forma ou de outra, se você pegar um episódio de uma série e ficar repetindo esse episódio de série tanto em inglês e muda depois pro legendado para saber o que é, de alguma maneira o seu cérebro vai adequar a compreender o que foi dito e o que foi comunicado e que você possa compreender aquilo. Então, quando eu estava estudando inglês por minha conta, eu batia muito na tecla de séries e de música, de acompanhar a música com a letra em inglês. Alguma série específica você falaria aqui? Depende do tipo de inglês que a pessoa quer. Se for uma série com uma pegada mais britânica, então tem Downton Abbey. Se quiser uma canadense, Orphan Black, uma americana, sei lá, Friends. A pessoa sempre fala de Friends. Sempre fala de Friends, muito... é algo... Ou também ver discursos de pessoas que têm
que tem uma boa fala em inglês. Me recomendavam bastante quando eu estava estudando o Barack Obama. Sim, porque Barack ele tem um jeito de falar muito claro. Trump não. Não recomendaria tanto, gente. Não assistam. Não vá para esse caminho. Vai com Obama. Vai com Obama. E cantores? Cantores eu ouço muito, porque eu gosto, particular a Adele, mas eu creio que você aprendendo o sotaque da Adele, você já vai andar meio caminho. É bem britânico, né? Bem britânico, é bem britânico. É a Britânia. Aquilo é o britânico dela. O que ela tem é o inglês britânico e é evidente aquilo. É um inglês profundo, assim, sabe? Que traz muito limpo, significado. né? É limpo. E pode ser claro, às vezes, dependendo de onde você tá, ou com quem você conversa, ou com a eficiência que você tem. Mas o inglês da Adele me agrada bastante. Super recomendável. Sim, super recomendável, como o da Lorde também, que é da Nova Zelândia. Eminem não é recomendável. Eminem, olha, se você quiser fluência, o mais rápido que você vai conseguir é ouvir no Eminem ou 50 Cent, ou pessoas que falem com mais destreza o inglês. Mas se você não tem um bom listening, eu iria primeiro para umas mais calmas, de fato. Que legal, cara. Acho que tá bacana, né? Pra quem queria saber um pouco mais de inglês. Sim, acho que é o básico que você precisa saber sobre o contato com uma outra língua e sobre como lidar com a língua que você sabe num país que fala a língua que você supostamente sabe. Quando você chega, não se frustre pensando que você não sabe inglês, que você não estudou certo. Somos humanos e a gente não entende muito bem do funcionamento do nosso cérebro, mas quando a gente bota ele à prova, a gente sabe que ele funciona e que a gente consegue se comunicar de uma maneira ou de outra. Fome a gente não passa. Que bacana, cara. Pessoal, eu falei aqui com o Ed Moraes, esse cidadão do mundo que já viveu na Irlanda e conhece outros países também. Ed, I really appreciate for your interview. Thank you very much, Douglas. It was a pleasure to have this meeting with you. Yeah, man. Thank you very much. Yeah. Thank you. Yeah. Okay. We are finished. Done. We're done.